Fala, Manolo! E aí, mano, tá no fundo branco hoje, tá parecendo aquela cena do Matrix lá do construtor. Oh, do arquiteto. Do arquiteto, do arquiteto. Isso. Cara, a conexão tá ruim, mas resolvi dar uma aqui para dar um oi para você, para essa audiência maravilhosa aqui do Destruição em Massa. Massa. E ó, galera, não se esqueça, curte, comenta, compartilha. Vai lá no Fala Sério Total e ó, seja membro. O Josué tava aqui. E aí, Marcelinho, o que estamos falando hoje aí? Tô falando de Venezuela, cara. Eu não tenho muito o que falar, não. Tô aqui enrolando o pessoal do chat. O Josué estava aí, a gente estava falando um papo super bom sobre questão econômica da Venezuela e tudo mais, foi desenrolando, aí BRICS, Brasil, começou a puxar, aí ele caiu, ele estava no carro também, no celular, aí ele acabou caindo. Aí, solta teus bichos aí, fala um pouco aí do Maduro, que eu sei que tu adora falar do Maduro. Porra, cara, falar do Maduro é complicado sempre, né? O pessoal fica meio pistola, né? Quando a gente fala sobre ele. Mas vamos falar da Venezuela, né? Mas eu acho que o ponto aqui não é nem mais o Maduro, cara. É a Venezuela em si, tá? Não dá mais para ficar nessa divisão aí mas o Maduro é de esquerda. Eu não gosto do Maduro porque eu sou de direita. Meu, tomar banho, cara. O pessoal é que não tá vendo o cenário em si, cara, tá? Porque se por um lado a gente vê o que está acontecendo na Venezuela, tá? A gente vê, o que eu noto é que talvez os Estados Unidos não faça nada além do que está fazendo, fica ali eu não sei se eu posso dizer isso, mas é aquela punhetação danada, tá? Eu acho que Ali pode. no mar, porque o pessoal está indo, se a ideia era fazer pressão, cara, ontem eu tava fui lá no canal do Francisco lá, aí por um acaso caiu na hora que o cara tava fazendo a transmissão de lá dentro da Venezuela mesmo, né? E tava lá o pessoal indo na praia, o pessoal fazendo na praça, tá? Se a ideia era essa, esquece, não vai surtir efeito, tá? Pressionar a Colômbia também não deu certo porque o Petro está na dele. O Petro falou, nessa treta eu não entro, tá? Lá na Argentina, para tentar pressionar alguma coisa, principalmente nós aqui, esquece também porque ali está havendo uma movimentação e o Milei só está sendo podado com a própria serra elétrica, vai cortar o dedo da mão e do pé, tá? Gostei. Outra coisa o que é preocupante hoje é o Paraguai, que o Paraguai ali, o Brasil vai... E esse pessoal aqui dentro do Brasil não presta atenção no que está acontecendo, né? Porque o Paraguai tá vindo com os valores ali em cima do excedente de Itaipu, tá? Nós aqui em São Paulo, que o pessoal vai sentir na pele, tá? E ainda o Trump está pressionando para mais 30%, tá? Para colocarem mais 30%. A Bolívia deve ter uma interferência direta em cima o Casa Branca vai pressionar a Bolívia, que também vai ferra o Brasil, para tentar criar uma desestabilização aqui. O Chile está na dele, o Trinidad, Tobago, a Jamaica aceitaram ali a ideia de chamar os cartéis de terroristas. Então, o pessoal aqui não está vendo o big picture, tá? Tá todo mundo dormindo no ponto, aqui, pelo menos, né? Então, o que eu vejo ali é que não vai dar em nada, tá? Só vai dar um grande custo para dentro dos Estados Unidos, para dentro da Casa Branca, porque ali ele está tentando entrar ali como um dia ele entrou ali em Cuba em 1898, se não me engano, tá? Que nem eles fizeram lá com Cuba, para
tentar vender a tal da democracia, depois fincar uma bela bandeira norte-americana lá que fudeu a Cuba inteira, e depois ficam falando, Cuba que fudeu a gente, o caceta mesmo. Tá? Então, acho que mas sempre esses assim, são os né? pontos centrais, e o pessoal tá dormindo no... Não, você tem razão, cara. Tem muita coisa acontecendo. E eu acho que tem mais do que isso até. Você falou muito bem. Teve umas ilhas também, além de Trinidad e Tobago e Jamaica, tiveram umas ilhas também que aceitaram receber marinha norte-americana. Alguém como o norte-coreano aqui comentou que como é que é? O navio americano, qual foi o porta-aviões? Foi avistado no Panamá. Ontem o alarme de pizza lá do Pentágono estava lá no alto, né? Então, assim, tem movimentações. O que vai conseguir? Não sei. Terça-feira eu conversei com o Larry Johnson. O Larry Johnson falou para mim o seguinte, irmão, você tem noção do pé de pica que não é fazer uma cabeça de ponte ali na Venezuela? Esquece, cara. Esquece. Já viu Caracas onde fica? Caracas fica no meio de um buraco, como se fosse um vulcão. Caracas está lá no meio, assim, isolada. Você conseguir invadir aquilo lá é um problema. Invadir por terra é um problema, invadir por ar é um problema. Por mar, então, nem se conta. Não. Quando tem muita reunião, né, aquela reunião de empresa grande, o pessoal que trabalha hoje em empresa grande sabe como é que é, né? Mas tem aquelas reuniões que não chegam a lugar nenhum. O pessoal se reúne para tomar um cafezinho, comer uns quitutes, né? Pelo menos era na empresa que eu tinha sempre o cara que se achava o fodão que queria botar o pinto na mesa para falar que o dele era maior que todo mundo. Então, basicamente, é isso que está acontecendo. Tá tentando mostrar isso, mas o South Park mostrou que, ó, é desse tamanho. Né? E salve o South Park. O Big Stick deve estar frio, deve estar tudo encolhidinho. É o estiquinho. Cara, eu vou ter que comprar um stick de salame aqui só pra fazer essa sacanagem agora. Toda vez que eu falar do Trump, dá uma mordida no stiquinho de salame. Aqueles fininhos, sabe? Você só mostra a pontinha, sabe aquele nozinho que tem no finzinho do salame? Você mostra o nozinho, tá ligado? A filmazinha do salame. Porra, não é foda, cara. Eu tô falando da proposta do programa de Open House, hein, meu? Oi, como é que é? Não entendi. Não entendi. Se eu passar do limite, me fala. Não, fica à vontade, cara. Isso aqui não tem limite, chegou, entrou. Aqui agora já fica aberto na tela onde a pessoa já entra, brota. Eu não tenho que fazer nada. Aí o Josué apareceu aqui, pau, do nada. Eu falei, caralho, Josué, que da hora. Aí tu apareceu, pô, que legal, que da hora, não sei o que. O Josué caiu, 5 minutos depois tu apareceu. Nem 5 minutos depois, eu acho, tu apareceu. Aí, e a proposta é essa mesmo, a galera vir chegando e dando opinião e tal. Acho que daqui a pouco não vem mais ninguém, não. O Edilson já me escreveu, falou que hoje para ele tá complicado. E o Baixada lá do Três Pateta tá em live agora. Enfim, de repente aparece alguém. Mas tu fica à vontade também, tá, cara? Eu já falei. O Open House é o seguinte: chegou, falou, maluco, eu tenho mais o que fazer, vai embora. Não se preocupa com isso, não. Isso aqui, se quiser ficar, fica, que é sempre bem-vindo. Agora, Ricardo, uma coisa eu tava ouvindo o Deduran hoje e eu achei muito interessante, porque olha só. A gente conta com muito ovo no cu da galinha, às vezes, quando a gente faz a análise também, né? Porque a gente vê o panorama, obviamente uma operação militar é complicado, aquilo que você falou é muito importante. Se os caras estavam esperando algum tipo de pressão interna, né? Uma panela de pressão dentro da Venezuela, esquece. Aliás, eu tenho que chamar o Wilmer aqui, porque o Wilmer está em Caracas e ele também pode falar sobre isso. Esquece panela de pressão, porque o povo
as milícias estão armadas e treinadas, o povo está experimentando uma melhora de vida gradual, né? Apesar de ter tido uma queda muito grande, né? Em algum momento já estabilizou e a vida já começou a melhorar nos últimos anos. Não significa que os caras estão com Ferrari na garagem de todo mundo, tá, gente? É só que estava muito ruim e melhorou um pouquinho. Tá? Melhorar um pouquinho é melhor do que aconteceu nos últimos 15 anos no Brasil. Então, a gente tem que ter esse parâmetro. Então, não vai ter a panela de pressão. Não vai ter a panela de pressão, você tem duas opções. Ou você vai fazer uma operação de sabotagem. Três opções, na verdade. Ou você vai fazer uma operação de sabotagem, você já falou que a Colômbia deu um problema aí com o Petro. De fato, o Petro falou, não lavo minhas mãos nessa história, eu não quero muita conversa com isso, não. Não significa que não vão tentar mandar PM6 pela Colômbia de novo, né? Uma invasão direta é loucura. Não acho que eles iriam fazer isso. Eles não querem uma nova Baía dos Porcos, como o Davidson bem falou lá no Tietê. E a terceira é corromper o exército. Essa parte a gente não pode descartar. Foi o que derrubou o Assad, né? Corrupção do exército. Não sei se eles teriam como fazer isso, sinceramente. Acho que o exército bolivariano está bastante consolidado. Mas sempre vai ter ponte, sempre vai ter possibilidade. O que tu pensa, cara? Não é uma questão de consolidado. Não é só uma questão. É uma questão de consolidado. Ele está organizado, tá? A organização é que está sendo a principal arma hoje, e que é justamente o que não se tem hoje por parte dos norte-americanos, principalmente por esse, manda um grupo para cá, manda outro grupo para lá, se não deu certo, manda para cá. Você está trabalhando, a guerra psicológica está acabando sendo com os próprios soldados deles do que contra o adversário, o que demonstra aí uma posição muito perdida dentro dessa política belicista e repleta de testosterona do Trump. É mais ou menos, né? Testosterona não. Salaminho, Ricardo, salaminho. Mas então, acho que você chegou no... Tu chegou no ponto da questão, eu acho. Que não teve tempo de preparação. A coisa foi feita a modo caralho. Caos. Meu irmão, a gente precisa tomar a Venezuela. O que a gente vai fazer? Eu não sei. Vamos começar a esticar os músculos e fazer alguma coisa por lá para ver se essa porra cai. Porque não é possível que o venezuelano esteja feliz com o Maduro. Não é possível. Ele é um maldito ditador. Ele é, sabe, da noite pro dia, você não tem uma justificativa para isso. Da noite pro dia, tá, o Maduro era um ditador. Da noite pro dia, ele é o chefe do tráfico de drogas de toda a América Latina. Que porra é essa? Aí veio a Sheinbaum veio a Sheinbaum a público falar, ele não tem nada a ver com o cartel de Sinaloa não, porra, vocês estão malucos, vocês fumaram um negócio. Ficou feia essa declaração. Porque o Trump falou, ele é o chefe do cartel de Sinaloa. Quando ele falou cartel de Sinaloa, eu falei, o Trump não faz a menor ideia do que ele tá falando. Eu falei isso. E aí veio a Sheinbaum a público falar isso. Falar, cara, o Trump tá doidão, não é possível, cara. Tá cheirando fentanil. Mas não é? Só pode, meu, porque... É isso justificar? Mas e é engraçado, sabe? É que o pessoal, sei lá, o pessoal também, os defensores do Maduro, também não entendem uma coisa principal. O quanto o Maduro foi útil para manter o controle dentro da Chevron, dentro da Venezuela. As negociações e o uso da pressão com a Chevron pela Casa Branca sempre mantiveram
o governo em pé e, ao mesmo tempo, sustentar o Maduro dentro do poder. Então, eu fico com aquela pergunta, exatamente, o que exatamente vocês estão defendendo? Sabe, é complexo? É. Então, é muito complexo, tá? E não dá para o pessoal simplesmente isolar uma situação partindo do ponto simplesmente puramente ideológico e ignorar simplesmente como é que o mundo funciona. Não, isso sem Mas dúvida. tudo bem. Querem falar isso, né? Exatamente. Eu acho que esse Tá? ponto é Isso importantíssimo, daqui. Ricardo. É porque o Maduro é de esquerda. Irmão, tá bom, o Maduro pode até ser de esquerda. O Lula não é. Vamos combinar. Já chegamos a essa conclusão. O Lula é neoliberal do cabelo do dedinho do pé até a última sobrancelha torta dele, né? O Maduro pode até ser, não sei. Sim, isso Acho que seja. não tem dúvidas. Cara, eu parto do seguinte, Marcelo, qualquer um de esquerda, quando você tem as sanções aplicadas, você não tem o que fazer com o país, cara. Você pode ser o cara mais ferrenho defensor da democracia e tudo mais, defensor até de uma linha de direita, mas aplicou sanções e ferrou o teu país, automaticamente você se torna dentro da ideologia, você se transforma do de esquerda, porque você não tem o que fazer, você tem que fazer alguma coisa para sustentar. E nesse ponto que o pessoal ainda não entendeu, principalmente com relação ao Luiz Inácio, atualmente. Tanto faz agora a linha que ele leva, se ele é neoliberal, se ele é de direita, se ele é de esquerda, a questão é a seguinte, é segurar o rojão, é segurar a bucha. Quais são os países hoje que não estão alinhados com o governo Trump? Brasil e Chile. Tem que manter assim, cara, porque o Brasil é Brasil, ponto. Tá? E nesse ponto, ele está fazendo esse papel. Mas tá indo mais para uma linha liberal. Cara, não interessa agora. O que interessa é que está mantendo afastado do que é o pior, porque entrar num Titanic depois que bateu no iceberg, cara, é o que está sendo proposto. E essa questão nós vamos afundar junto. Isso que o pessoal ainda não realizou na cabeça. Não tá, nós vamos ser o cara, esse povo que está se alinhando com os Estados Unidos agora é o que vai tocar o violino pro Trump se salvar dentro do Titanic, cara. Eu acho que o Trump não se salva não, Ricardo. Ontem já tava tendo os boatos de que ele morreu. Quando começa esses boatos é porque o negócio não tá bom pro cara, não. Não, alguma coisa aconteceu ali ontem. O lance que eu acho sobre isso. O cara tá sofrendo pressão de tudo quanto é lado. A gente tá com um delay. Então eu vou esperar você terminar de falar. Ou então você me fala assim um câmbio. Sabe qual é o negócio? Tipo, vai, fala tu. Vai, fala aí o negócio do Trump. Eu terminei de falar câmbio. Não, beleza. Não, o lance que eu acho que tu tem absolutamente razão nisso aí é que, né, quando o avião tá caindo não tem ateu, né? Quando o país está sob ameaça de sanção, ameaça de tarifa, que é uma sanção também, que então, né, embargo, essas coisas todas, você vai fazer o que tiver para fazer, né? Uma das críticas que a gente faz sobre os Estados Unidos constantemente aqui é que os Estados Unidos ele faz o embargo do petróleo da Venezuela para o resto do mundo, mas ele não para de comprar, né? Nem para de comprar o petróleo da Venezuela. Agora, a coisa que o Josué estava falando aqui, que eu acho que é um ponto importante da gente lembrar. Por mais que, e ele tem razão, a Venezuela, quando os Estados Unidos meteu o embargo, ele tinha que fazer o quê? Fazer negócio com o Brasil, principalmente o Brasil. Agora, o Brasil não tem negócio com a Venezuela porque a Venezuela está embargada pelos Estados Unidos. E furar o embargo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos furaram dos Estados Unidos. O Brasil não fazia. Aí depois entra e a situação estava ruim. Aí entra o Bolsonaro, né? Tem o Bolsonaro e afins.
derrubam qualquer tipo que existia comércio. Derrubam todo o comércio entre o Brasil e a Venezuela. Praticamente constrói um muro entre o Brasil e a Venezuela. O Brasil não sente tanto. Sente, as pessoas não sentem porque a vida já estava muito ruim, ela não piorou, porque já estava uma merda. Mas o Brasil, por exemplo, a Venezuela poderia ter sustentado o preço do combustível em vez de ter ido comprar diesel lá na casa do caralho da Rússia. Né? É um exemplo. Gás, ouro, um monte de coisa. O Brasil podia ter feito uma poupancinha em cima da Venezuela, já estava fodido. E eu nem acho tão legal o cara agir dessa forma. Mas o Brasil poderia ter se aproveitado da situação. O Bolsonaro destrói a relação Brasil-Venezuela completamente. É o momento que você vê o pico da desgraça da Venezuela, o pico para baixo da desgraça da Venezuela. Quando começa até aqueles negócios de que não tem comida nos mercados, que tá dando vale pão, que os caras estão entrando no zoológico matando as girafas para comer carne. Esse negócio assim, é exatamente no momento em que o Brasil fecha qualquer tipo de negócio com a Venezuela. Aí o Brasil não pode fazer negócio, né, dentro da lógica, que é lógico, o que o Josué falou, né? Dentro do raciocínio lógico, por que o Brasil não faz negócio com a Venezuela? Por que a Venezuela não faz negócio com o Brasil, digamos assim? Porque o Brasil não pode fazer porque o Maduro é ditador? Porque o Brasil não pode fazer porque os Estados Unidos botou um embargo? Porque não pode fazer porque o Maduro é de esquerda? Porque não pode fazer porque é comunista? Porque não pode fazer porque é bumbum guloso? Não pode fazer por todos os motivos do mundo. Né? O Congresso Nacional, você abre o Twitter diariamente, você vai ver Van Hatten, você vai ver família Bolsonaro toda, você vai ver Sérgio Moro, você vai ver toda essa galera, Belisco, você vai ver toda essa galera diariamente falando alguma coisa do Maduro. Parece que os caras têm desejo sexual do Maduro, porque todo dia estão falando alguma coisa do Maduro. Eles devem estar com saudade do Maduro. Deve ser isso, só pode ser isso. Todo dia estão falando, não pode. O Brasil não pode se alinhar com o Maduro. Porra, o Brasil nem está alinhado com o Maduro. Eles falam o Lula e o Maduro da esquerda comunista. O Lula odeia o Maduro e vice-versa, cara. O Lula acabou de impedir o Maduro de entrar no BRICS. O Maduro na Venezuela. O Lula acabou de vetar a entrada da Venezuela no BRICS. Isso é uma puta filha da putagem, cara. Isso é uma puta filha da putagem, a gente já cansou de falar sobre isso. A gente pode gostar, pode não gostar, mas foi uma puta filha da putagem. Nosso vizinho, gostando ou não, a Venezuela vai sempre estar à nossa fronteira. Mas sabe, Marcelo, eu vou te falar uma coisa. Você quer uma oportunidade maior do que fazer a Venezuela entrar na hora que melhor tiver oportunidade, você sabe qual que é? É justamente quando as pressões não derem certo agora e não tiver mais o que fazer. Porque a ação dos Estados Unidos era algo que estava escrito que era inevitável mais cedo ou mais tarde. O que você fez? Você isolou assim que se demonstrar falha qualquer operação dessa, a Venezuela praticamente vai estar livre para entrar onde ela quiser a partir de agora. Tá? Então, o problema maior está ocorrendo agora, e provavelmente o problema que bloqueava o ingresso da Venezuela no BRICS era esse, tá? Porque queira ou não, você ia colocar um país em que tem todo um potencial no fornecimento de petróleo, mas ao mesmo tempo que pode entrar em um conflito. Qual que é a grande questão? É justamente colocar um país que está em conflito. Quando você tem que está com o Irã, mas o Irã conseguiu se garantir, e o ponto final foi agora do ingresso do Irã dentro lá da Aliança de Xangai. A partir de agora, você não tem mais para onde ir com o Irã. O Irã está estabelecido e agora é só deixar o Bibi se ferrar sozinho. E a partir desse momento, você fez com que o Irã assuma a liderança de poder dentro do próprio Mediterrâneo. Fim de papo. Tá? Quem se ferrou? O próprio Benjamin Netanyahu. Então, vamos entender a lógica que a gente está seguindo a partir do BRICS. O BRICS está seguindo uma lógica que, pelo que eu vejo, que se vai trazer problema, é melhor segurar, tá?
E queira ou não, a problemática da Venezuela era esperada. Não dando certo agora, fim de papo, meu amigo. Vamos aí depois ingressa com a Venezuela com tudo dentro do BRICS. Só não vai entrar quem não quiser. E se os Estados Unidos lançar um fósforo agora dentro da Venezuela, é mais países que entram, ingressam no BRICS mais. É um negócio, é que nem uma montanha, sendo envolvida pela água. Os Estados Unidos é a montanha e a água é o BRICS o tempo inteiro, é a China o tempo inteiro, tá? São os países do sul global o tempo inteiro, dando a volta. E já envolvendo a montanha, dizendo que a montanha não tenha essa flexibilidade. Eu até me enganei uma época achando que talvez Estados Unidos e China fossem ali algo próximo ao Yi, o Yang, dentro do próprio pensamento chinês e a forma como eles pensam, mas não é. Eu pensei até que fosse, mas não é. Pode vir a ser, mas o melhor exemplo aqui é da montanha. É da montanha água envolvendo. Tá? Não tem outra resposta. E esse é a pegada. Esse é o momento em que talvez a gente veja. É questão de time. Tá? Por isso que eu não estou condenando o ingresso da Venezuela nessa última oportunidade que teve, porque isso era inevitável, essa tentativa de intervenção. Eu vou fazer 2 adendos nisso aí. Um que eu acho que não é necessariamente, não é um problema um país que tem a possibilidade de um conflito ingressar no BRICS, porque o BRICS não é uma aliança militar, então não é que nem a OTAN, que vai entrar e porra, a gente vai ter que chamar o artigo 5. Ele vai entrar em guerra e foda-se. Se vira, irmão. Quer ajuda? De repente a gente pode até ajudar. De repente. Né? Mas eu tava falando isso com o Josué. Na parte militar, esquece. Que Rússia e China não têm capacidade militar para vir acudir nem Venezuela nem Brasil. Isso eu falo desde sempre aqui no canal. Mas teve capacidade, Marcelo, por exemplo, mas teve capacidade suficiente do ano 2000 até 2025, de fazerem as visitas, enquanto houve o isolamento, foi ignorado que Rússia, Irã, China estivessem presentes o tempo inteiro, tá? E, ao mesmo tempo, ocupassem o vácuo deixado pelo próprio Estados Unidos, que podiam ter trabalhado a cooperação com a Venezuela do que simplesmente ter mostrado porrete, entendeu? Que é o que o BRICS vem fazendo. O que eles colocaram lá dentro, eu acho da questão. Câmbio. Câmbio. Exatamente esse é o ponto. O Irã, inclusive, é um grande fornecedor hoje de comida para a Venezuela. O outro ponto que eu ia falar, então assim, não vejo isso necessariamente como um problema. Ainda não entendi qual foi aquela. Eu achava que na cúpula do BRICS esse ano, no Rio de Janeiro, eles iam botar a Venezuela, só de raiva. Só que acho que não era esse o plano ainda. Eu, ouvindo o que você falou, eu acho que você tem uma razão aí. Acho que de repente eles seguraram para o melhor momento. Quando o Putin dá aquele abraço lá no Maduro, lá em Kazan, ele deve ter batido no ombrinho dele e falar: espera que tá tranquilo, tá sob controle. Não se preocupa, tá tudo combinado, tá tudo dominado aqui no nosso lado. Mas uma coisa que eu acho que talvez seja a minha leitura seja diferente da sua sobre a entrada do BRICS, dos países no BRICS, eu vejo como os países tendo que meio que pagar uma prenda. Você tá entendendo? Eles chegam para entrar no BRICS, vocês vão ter que tomar uma no peito e vão ter que sustentar para mostrar o seu valor. O Brasil foi o 50%. O Brasil foi a tarifa. Que o Brasil, no momento da tarifa, é um momento em que parece que liga uma chave BRICS, né, que tava meio que... Sabe quando você tá com aquele interruptor meio frouxo, que a molinha tá solta? Que aí você tenta ligar a luz, aí de vez em quando ela apaga e tal.
o Brasil estava assim. E parece que deu uma virada de chave agora, mesmo a gente tendo esses momentos neoliberais, eles estão se tornando um pouco menos constantes e outras coisas têm acontecido mais interessantes nas últimas semanas, digamos assim. E, por exemplo, o Irã teve que tomar Israel na cabeça, né? Não foi pouca merda, né? Não é qualquer coisa para mostrar o seu valor. A Índia, agora, eu estava falando com o Josué, a Índia agora, hoje, lá na SCO, né, na Shanghai Cooperation Organization, Modi tá lá, de braço dado, porra, tirando selfie com Xi Jinping. Maluco, isso é histórico. Tem 7 anos que não existe uma visita do Modi, do primeiro-ministro da Índia para a China. Isso é histórico. A história está se moldando nos nossos olhos. A gente só precisa ver. A gente precisa assistir e perceber. Câmbio. Bem. E essa aliança entre o Modi e o Xi Jinping é o ponto, é o auge e talvez a foto mais histórica que a gente vai ver para os próximos 100 anos, tá? Dentro dessa nova fase, dessa mudança, tá? É fato, Marcelo, o pessoal ainda não entendeu que você não consegue frear um modelo que a gente estava vindo da noite para o dia, simplesmente eu vou dar um estalo e freia tudo, breca e muda de rumo. Não, para você mudar 180 graus, você precisa pelo menos de uma curva que vai te levar um tempo para você fazer. Ou que nem um caminhão, que para fazer uma curva, um caminhão pesado precisa frear primeiro para fazer a curva, senão ele vai capotar e não vai dar resultado. A questão é que o pessoal não está entendendo o tempo de frear, ou o tempo entre apertar o pedal para frear e até a parada total, para poder mudar o rumo, demora. Você tem o período da desaceleração, e isso que o pessoal não entendeu ainda. Né? Exatamente, que cara. É um período de mudança, câmbio. Exatamente, cara. As pessoas não entendem que a economia de um país, e a gente está falando da economia do planeta, a economia de um país, ela leva décadas. Do momento onde ela começa a dar errado até o momento aonde a gente percebe que ela deu errado, ela cresce um caralhão ainda, estagna e depois começa a cair até chegar no ponto da merda. O momento onde deu errado tá aqui. Ela ainda vai crescer, depois cair e chegar no momento em que a gente viu que deu merda. A percepção é complicada. E isso às vezes leva 10, 15, 20 anos, 30 anos. Isso que a gente tá vendo tá rápido demais até, Ricardo. Não é por menos que os caras estão meio que... Eu tô falando do BRICS. O BRICS tá meio que arrancando os pentelhos com os dentes, porque tá rápido demais. A desdolarização, e não é nem culpa dele, eu nem sei, de repente até o plano é esse. De repente o plano dos Estados Unidos é esse. Vamos desdolarizar rápido demais para foder com a vida deles que não estão preparados. Porque o BRICS não está preparado para a desdolarização completa. A verdade é essa. Eles estão desenvolvendo em tempo recorde soluções para essa desdolarização. Mas eles não estão preparados. Eles não estavam preparados quando começou a guerra da Ucrânia. Por isso, inclusive, a coisa está sendo feita com extrema paciência, porque não é só ganhar uma guerra, tem que ganhar todo o sistema, né? A questão do Irã é feito sempre com muita paciência, né? O pessoal, isso é uma boa conclusão para quem pergunta sobre por que os países não estão fazendo mais contra Israel sobre a questão de Gaza. Porque nego não quer uma terceira guerra mundial hoje, porra. Começando por aí. Não estamos preparados para isso, câmbio? Exatamente, Marcelo. Não tem... Exatamente, Marcelo. Você colocou o ponto. E uma terceira guerra hoje está longe de... Queira ou não, uma terceira guerra, a gente já está vivendo ela agora, mas o problema é que o formato é outro. Né?
o formato é outro, nós estamos vendo realmente. Eu acreditei, até um determinado momento, eu acreditei que a gente fosse ver uma guerra de tanques, de soldados, de blindados, de soldados, de trincheiras, mas não. Nós já estamos vendo o conflito acontecer, tá? Eles estão tentando plantar um conflito aqui, que é onde eu falei, entre Brasil e Paraguai, ou estão tentando cooptar o Uruguai também, mas o Uruguai eu vejo que vai ser muito difícil ali Os no boi não momento. toparam. Tá? Então, o que vai restar... Hã? Os boi não toparam. Exatamente. E aí, ô Marcelo, a grande questão que fica, você colocou aí uma coisa que estou pensando aqui a respeito então vamos desdolarizar então rápido a nossa economia para poder ferrar com o BRICS. Acontece, Marcelo, que mesmo fazendo isso não tem mais como, porque nós estamos falando de uma questão de civilização. Tá? E é isso que é o ponto. Tá? E, queira ou não, esse é um ponto. Nós estamos vivendo um choque de civilizações também. Não basta ser apenas econômico, nós estamos vendo esse choque. Tá? E a China tem se mostrado tão responsável quanto. Então, aí que vai entrar a questão do orgulho e do espírito do cowboy, que não vai nunca permitir esse tipo de abordagem e assumir que realmente perderam, entendeu? Esse é o X da questão. O grande problema aí é exatamente o que vai fazer com que eles parem, né? Eles vão parar na moral. Em algum momento eles vão ter um colapso econômico, eles vão falar não dá mais, a gente precisa se voltar para dentro completamente, porque o MAGA ele é isso, né? O MAGA ele é um movimento internalizador. Né? O problema é que o Trump abandonou o MAGA, né? Em vez dele estar lá batendo cabeça com o MAGA e levando uma prosperidade para o país, né? Tentando salvar uma prosperidade para o país, ele resolveu que não dá e que ele precisa dominar o mundo, né? E ganhar um prêmio Nobel da Paz enquanto isso. Não, eu penso, Marcelo, que ele acredita que ele está fazendo isso. Tá? Ele está realmente... é que para nós é uma questão de percepção. Para nós que nós estamos vendo o mundo e o seu dinamismo, o que o Trump está, ele está estagnado em um determinado período, ainda sustentando os resquícios e tentando ressuscitar a Guerra Fria para poder justificar a sua política do Big Stick e da única forma que eles conhecem que deu certo na fórmula passada. Tá? Sair desse tipo de jogo, eles não sabem. É como se eu estivesse jogando xadrez versus um outro tipo de jogo. Por exemplo, a China joga muito com um pôquer também dentro desse tabuleiro de xadrez. Quem tá com as cartas na mão e jogando o próprio jogo norte-americano são os chineses. Tá? Não são os norte-americanos, eles perderam o controle do xadrez, da mesa em si. A mesa deles é como se a mesa estivesse sendo jogada num momento com um terremoto. Tá? Então eles não estão conseguindo segurar as peças dentro desse tabuleiro. Tá? E esse é o X da questão. E eles estão tentando falar lá, não, segura firme que a gente consegue. E esse é o X da questão, né? Que quem está controlando o terremoto. Não, com certeza, brother. E a questão toda que eu vejo nisso aí, nos Estados Unidos, eu nem sei se é eu fico bastante dividido sobre o Trump. Por um lado, eu acho que ele está exatamente preso nessa política do Big Stick nos anos 60, nos Estados Unidos que não existe mais. Por outro lado, eu acho que ele é um showman.
né? O Trump é um showman, ele não é um estadista, ele é um showman. E ele está usando as habilidades showmensescas dele para fazer algumas coisas que são interessantes para os Estados Unidos. O meu medo é o que vai vir depois, se essas coisas derem certo. Por exemplo, esse negócio do Irã. Esse bombardeio que ele fez ao Irã, né? Da noite para o dia, assim, em 3 dias, ele saiu de uma negociação não só de paz, como uma negociação de tratados de controle nuclear, não sei o que, para bombardear um país. Bombardear muito seriamente, não é tacar uns mísselzinhos, ele bombardeou muito seriamente, pelo menos na narrativa, na retórica. Na verdade, a gente sabe que não foi tão seriamente assim que ele bombardeou. Mas para a mídia, para o planeta, o Trump obliterou, o Irã não existe mais, né? Com isso, acabou com o confronto também com Israel. Porque ele, né, qual era a desculpa do Netanyahu? A desculpa do Netanyahu é que o Irã tinha um programa nuclear. E aí, bombardeou de verdade ou de mentira, o que a mídia falou é que acabou o programa nuclear. Então, Israel, agora bota a porra do rabo entre as pernas e sai dessa, porque senão vocês vão levar uma porrada. Né? Então, de certa forma, sem ser de uma forma diplomática correta, que eu acho que deveria ser uma forma correta, sem demonstrar fraqueza, né, entre aspas, ele encerrou uma guerra, mas sem também criar uma condição onde ele ia ser retaliado cruelmente, né? Então ele criou essa condição onde a guerra meio que acabou ali, ó, não é que acabou a guerra, mas né, até chamam agora a guerra dos 12 dias, né, aquela coisa toda, mas esfriou. Os ânimos ali foram esfriados. Né? Na Ucrânia, a gente vê que ele constantemente faz tentativas de diálogo, ele bravateia muito, né? Muito grosseiro, mas o que eles conversaram lá no Alasca, ele e o Deputin, olha só, ele levou o Deputin para o solo norte-americano. Não é pouca merda isso. Não é pouca merda. O que eles conversaram ali dentro, deve ter tido uns combinados, eu vou falar as bravatas aqui, não liga não, cara. É porque eu tenho esse idiota desse Lindsey Graham aqui, que ele tá nos meus culhões. Esse maluco, ele tá com uma maioria do Congresso. Se eu não fizer alguma coisa por ele vai me derrubar. E vai ser pior, porque o JD não vai vir com a minha lábia aqui. Então, assim, existem movimentos que indicam que o Trump, de fato, em alguma esfera, ele está tentando fazer alguma coisa para livrar o rabo. Não estou dizendo que é pela paz. É para livrar o rabo dos Estados Unidos desse monte de merda que ele está, né, escorrendo pela calça já, né? Já não deu mais. O meu medo é o que ele pode fazer com isso, se voltar para a América Latina, por exemplo. Né? Se ele conseguir. Aí é que entra os partidos BRICS. Mas então, a guerra da Ucrânia não acaba. É por isso que a guerra de Israel não vai acabar. E a gente já está vendo aí que de repente vai vir mais uma onda aí Israel e Irã, em breve. Então, e é justamente esse ponto, Marcelo. Você acertou na lata, porque é o seguinte, e vamos colocar uma coisa a mais, tá? Eu vou acrescentar uma coisinha a mais que eu observei recentemente, tá? E é aquele negócio, o objetivo do Trump sempre foi China, tá? Já foi China desde o seu primeiro mandato, quando ele tentava lá criticar a questão das ilhas e tudo mais, que ele já tinha visto o tamanho da encrenca que ele já tinha comprado, tá? Então, isso daqui é ponto pacífico. Então, foi quando eu vi que a coisa realmente tinha degringolado. Mas a grande questão é o que é para ele, o que representa para ele hoje uma guerra entre Rússia e Ucrânia, um impedimento para ele seguir adiante com a sua missão de enfrentar a China. Mas enfrentar a China como? Como ele pretende o poder militar? Quanto mais ele apertar, mais adeptos a BRICS ele tem.
tá? Mais ainda de alternativa ele tem. O BRICS vai ter mais membros, colocado porque o caos vai ser geral e ele vai contra a própria base que sustenta hoje os Estados Unidos. Você entende? Quem detém, afinal de contas, tudo que movimenta a economia dentro dos Estados Unidos são chineses. Não precisa nem ter o dólar, que é o dólar que eles estão se desfazendo, é sinal de que nós não precisamos mais de vocês. Tá? Então, isso daqui é um sinal claro. Tanto é que grande parte da dívida pública hoje está com o Japão. Tá? Então, o Japão demonstrando a necessidade de permanecer com as dívidas para poder ser cada vez mais submisso, substituir um pelo outro. Tá? Qual que é a promessa? Qual que é a garantia? Não sei. Os papéis vão ser bons se os Estados Unidos ficar insolvente, os papéis vão afundar o Japão. Venhamos e convenhamos que isso daqui é um risco gigantesco. Tá? E que o dólar hoje está garantido pelo fio do bigode, assim como tem estado desde a década de 70. Confia em mim. É como se os japoneses não tivessem tido a lição do que foi com as Filipinas, do que foi dos Estados Unidos com Cuba, de manter a palavra e depois simplesmente não tem nada escrito, beleza, agora nós que mandamos aqui. Assim como foi o incentivo do Japão para ampliar o seu império e depois ser bombardeando com a bomba nuclear. Caceta, porra, será que esse povo não entendeu ainda como é que a coisa funciona? Porra! Não aprende, meu. Ou não tem opção, sei lá. Você sabe, meu, é um negócio bizarro. E por mais que os Estados Unidos tente, ele não entendeu ainda que ele pode. Aliás, eu nem vou falar para não dar ideia, tá? Porque dá quem está assistindo ter ideia. Mas, por exemplo, você pode atacar o B do BRICS, você pode atacar o R do BRICS, você pode atacar o S do BRICS. Não vai ter efeito. Você pode atacar o do BRICS+, você pode atacar qualquer um deles, também não tem efeito. O coração, ele não consegue atingir, por isso que é tão importante a imagem histórica do Modi junto com o Xi Jinping. Tá? Porque o coração do BRICS são esses dois países. E já mostrou ali, tentou com o Paquistão, tentou criar uma guerra, você viu no que deu. É isso mesmo. O que ele vai fazer? Vai tentar incendiar a Índia com uma revolução colorida? O cara, então, se tentar, não entende o que é dentro da Índia. Como é que funciona o hinduísmo. Então, qual que é a opção que eles têm? Esse é o ponto. Esse é o momento que você fala, pô, fim da linha, acabou. Tá? Dona Odete, né? Dona Odete é morta, não é isso? Morreu Odete, Haddad. não é? Morreu Haddad, melhor que o da praça. Hã? Acabou, cara. Fim, pumba. Ponto final. The end. This is big. The end. Você vê, eles tentaram ir atrás da África do Sul, não deu bom. Ficou feio, inclusive. Tentaram com aquela história do genocídio branco e tal, né? Mais por causa de Israel do que por causa dos Estados Unidos e do BRICS, né? Mas era uma forma de desestabilizar. A África do Sul ainda tem suas complicações, mas talvez fosse o único país do BRICS que fosse mais acessível de derrubada, assim, de um ataque sério. O Brasil não é que não seja acessível, mas é complicado. O Brasil é complexo. Você tem toda a razão. A tara do Trump é a China, sempre foi. Né? E teoricamente para quem tem a mente excepcionalista, o inimigo natural dos Estados Unidos hoje é a China, né? Que é o único país que consegue tirar a dominância dos Estados Unidos de verdade, né? Que não é a militar, é o dólar. Discordo. Diga? Discordo. O inimigo natural dos Estados Unidos é o próprio Estados Unidos. Sim. Enquanto ele não fizer a paz com ele mesmo. Por isso que eu comecei falando que aqueles que têm a mente excepcionalista, né,
o inimigo natural, porque é a minha forma de ver, por exemplo, John Mearsheimer, né, que é um realista, né, que tem uma escola. A escola do realismo de John Mearsheimer, para mim, ela é baseada no pensamento excepcionalista. Infelizmente. O raciocínio dele é todo lógico, a lógica do raciocínio dele é toda correta. Só que o problema é que a premissa está sempre no excepcionalismo dos Estados Unidos. Aí é exatamente o que você falou. Isso é uma das coisas que John Mearsheimer fala. O inimigo natural dos Estados Unidos hoje é a China. Que é justamente que é o pessoal que não entende, que é justamente a hora que você percebe que democratas e republicanos é tudo a mesma coisa, tá? Quando você perceber qual que é a diferença do MAGA pro Yes We Can, que foi do Obama, você tá na mesma, você não tem diferença. Você não tem diferença. O que significava Yes do Biden? Não tem diferença, é a mesma coisa. É o mais o mesmo, tanto faz somar um, tirar outro, colocar outro. E aí o pessoal fala, mas então agora, quando mudar para os democratas, os Estados Unidos, não, vai ficar a mesma coisa. Porque é essa mente excepcionalíssima que você está falando que o pessoal não entende. Mas, Ricardo, aí você tocou no ponto que é a minha preocupação. Porque o Lula está agindo dessa forma, porque no momento quem está no poder é o republicano. Daqui a 2 anos vai ter eleição no Brasil. Pode ser que continue o Luiz Inácio ou alguém da linha dele? Pode. Mas pode também ser que venha um Tarcísio ou algum da linha Malafaia. E essas pessoas são alinhadas com Trump. E aí, Marcelo, que é a única exceção que eu considero, queira ou não, a luta daquele Jones Manuel correta. Não sei qual é a parte da luta do Jones Manuel. Câmbio. Não, que é correta diante desse é de restabelecer uma identidade de esquerda, realmente esquerda de verdade, saindo-se dessa fantasia da esquerda neoliberal. Porque de esquerda neoliberal ou do liberalismo de qualquer um dos lados dos conservadores é a mesma merda. Nesse ponto, sim. Eu só não vejo isso como sendo a luta dele. Eu acho, na verdade, que ele faz uma estratégia bastante inteligente, tá? Dando crédito para ele. Ele abraça tudo que funciona. Eu estava vendo uma live, por exemplo, de um pessoal trabalhista, e hoje eu tenho essa impressão. Eu vejo os novos neotrabalhistas, né, do Brasil, os novos trabalhistas, como uma galera, não necessariamente todos os influenciadores ou lideranças do movimento, mas é o gado principalmente, e alguns que fazem parte do movimento, como uma nova esquerda PUC Ipanema, sabe? O pessoal que se acha o dono da verdade e age com arrogância e prepotência com os outros grupos. E o Jones Manuel, ele abraçou o trabalhismo. Ele abraça Vargas, daqui a pouco ele tá falando bem de Geisel. Espera. Deixa chegar a hora certa, que tu vai ver o Jones Manuel falando bem de Geisel. E esse pessoal eu tava vendo numa live do pessoal trabalhista, o pessoal não existe conversa com comunista, que comunista vive numa bolha histórica, que não sei o que. Mas Jones Manuel não. Por quê? Porque o Jones Manuel tem a leitura correta do trabalhismo, a leitura correta do Brasil, que é o trabalhismo de Vargas, o brizolismo, o cirismo, sei que. Aí eu falei, filha da puta, vocês se acham esperto pra caralho, ele é esperto é o Jones Manuel, que você agora não pode falar mal dele. Sim.
Ele foi nesse aspecto ele foi muito astuto, mas e o pessoal é que tem que acordar, cara. O pessoal que tem que acordar, porque e essa é a tendência. O que E veja bem, falta é essa juventude atual. Tá? deixa eu fazer um adendo aqui. Não é uma crítica ao novo trabalhismo, a ideologia trabalhista, ou o pessoal que abraça, né, as ideologias de Vargas, de Brizola e tudo mais. Não é uma crítica a isso. Eu acho extremamente válido. A crítica é sempre a forma como eles se comportam. Eles estão se comportando exatamente como a esquerda pessoalista, maconheiro da PUC de Ipanema, se comportava há 20 anos atrás. Tá? Como os donos da verdade como eu falei, né? Ele tem o comentário do rapaz a única exceção dos comunistas brasileiros é o Jones Manuel, porque ele tem a leitura correta do Brasil, que é a nossa. Não é basicamente, ele fala com essas palavras. É a nossa leitura, então a nossa leitura é a correta. Câmbio. Oi. Não, beleza. Realmente travou aqui, eu não peguei a última parte, Marcelo. Não, a última parte é isso, que o cara fala sobre o Jones Manuel, né? Elogiando, né, como sendo o único comunista com quem há um diálogo, porque ele é um comunista que ele abraça o trabalhismo. Então, logo, ele é o único comunista que tem a leitura correta do Brasil, que é a nossa, né, dos trabalhistas. Então, basicamente, o cara tá falando, não, é porque eu tenho a leitura correta, então já que ele tem a leitura correta, que é a minha, né, então dá para eu conversar com ele. A política você tem que conversar com todo mundo. O pessoal ficou aborrecido quando o Farinazo aplaudiu o Boulos no canal dele. O pessoal ficou aborrecido. Falaram no canal, não é possível isso, Farinazo. Política, gente. Política. Eu não sou político. Eu sento a mamona. Mas aí é o tal do espectro político, Marcelo. O pessoal tem dificuldade de entender essa questão do espectro político, mas devagarinho vai indo, entendeu? Devagarinho esse pessoal vai entender. Porque existe uma diferença entre a conceituação, que é o pessoal está muito preso na conceituação. Na prática, eles não estão. Isso daqui ainda como eles estão voltando só agora, após um momento de hibernação profunda, tá? Principalmente pessoas da nossa idade, inclusive, que são as mais críticas, o pessoal está acordando agora, tá? É normal também, é que nem é a mesma coisa que eu vejo do caminhão tendo que frear para poder mudar de rumo, não é da noite para o dia. Tá? Você vai ter que frear, vai ter o espaço entre o momento de pisar no freio até a parada total, entendeu? Aquele para parar um caminhão de 150 km por hora com 3 toneladas na caçamba, entendeu? Não para imediato, cara, não para. Nenhum carro que está a 100 por hora para imediatamente, entendeu? Então, esse é só quem precisou frear de verdade vai entender isso que a gente está falando, tá? Não, só quem se meteu um dia no engarrafamento vai entender isso mais do que qualquer outra coisa que a gente está falando. Mas o que precisa hoje é essa juventude que olha esse mundo de hipocrisia que a gente está vivendo, porque é uma hipocrisia, acordar também e poder partir para cima. Esse é o futuro. Vejo que esse é o ponto-chave e é justamente o ponto que realmente deve ser atingido. E nesse momento, eu vejo que eu tenho minhas críticas com relação ao Jones Manuel, mas ele vem fazendo um trabalho de base realmente forte nesse sentido, porque quando você vai ver o pessoal que gosta dele é a molecada de 18, 20, até no máximo 30 anos, e essa é a nova geração que vai fazer o Brasil mudar. Não somos nós aqui da geração fim de garrafinha, entendeu? Fim de garrafinha. Que é esse pessoalzinho
que está se manifestando hoje. Ó, quando a gente vai ver aqui, ô Marcelo, a coisa mais decepcionante que eu vi lá no dia 8 de janeiro, né? Foi a minha geração que estava lá. Quando eu olhei, eu falei, puta, tem gente conhecida minha lá no meio. E tinha, Marcelo, tá? Tinha gente daqui de São Paulo que foi lá, apostou naquilo. Eu Eu vi no só tava, Instagram eu de só tava amigo meu vendo, também. assistindo. Eu falei, puta que pariu, é a minha geração, cara. É o pessoal que estudou no Dante comigo. Caralho, mano. Cara, É o relaxa, né? A geração antes da tua teve os caras pintados, aí na geração antes deles tiveram o Direta Já. Fica tranquilo. Uhum. Mas faz parte, faz parte. É um momento de mudança, é um momento de. É um momento, a gente está vivendo um momento único, Marcelo. Não é toda geração que passa por um momento de ordem mundial, não. É um fenômeno que ocorre de. Recentemente, quando foi a última, no fim da Segunda Guerra Mundial. Porra, meu, faz mais de 80 anos atrás, 80, 90 anos atrás, caralho. O Ricardo, Exatamente, eu acho. Quer ver? O evento que a gente está presenciando, ele é muito mais significativo do que isso. Ele não é só uma mudança de eixo, mas ele é uma mudança de eixo global, pela primeira vez, talvez em 2000 anos. Porque desde Roma, basicamente, o eixo central do planeta, tá bom, China sempre foi um grande player, mas ele era isolado, né? Praticamente o grande player do planeta sempre foi a Europa. O mundo, ele é eurocêntrico há mais de 2000 anos. Vamos dizer assim. O mundo está deixando de ser eurocêntrico. Isso. Não me surpreenderá se nas próximas gerações o mapa mudar de formato, o mapa mundi que a gente compra. A linha de Greenwich passar por Xangai, né? Algo do meridiano gênero. de Greenwich. Seu meridiano de Xangai, o horário oficial ser a partir de Hong Kong, tá? A própria política a própria política do império da época que definiu esses padrões, venhamos e convenhamos. Então, isso aqui não existe uma resposta científica própria para falar porque o meridiano zero é justamente em Greenwich. Não tem uma resposta científica. Porque o rei da época falou que era e ponto final, acabou, tá? Se você for estudar ali, teve momentos em que o Marco Zero era para ser na Espanha, outros falaram, não, tem que ser em Portugal. Você sabia dessa? Como é que é? Tá? Aí virou, não, como nós que somos... Oi? O que foi que tu falou aí da Espanha, que não era para ser na Espanha, o Marco Zero era para ser em Portugal? Isso, você teve uma discussão do Marco Zero na história, da onde deveria ser esse Marco Zero. Então, cada um puxava para si, tá? Então, por exemplo, a Espanha, como estava na navegação, também falava, não, o Marco Zero tem que ser na Espanha, o Marco Zero meridiano. Portugal também não, eu que tenho navegação, eu que tenho isso, então o Marco Zero é a partir de Portugal. Aí a Inglaterra falou, não, o Marco Zero é aqui em Greenwich, ponto final. Aí acabou que todo mundo acabou aceitando porque era o poder dominante da época. Mas não existe uma resposta científica para falar que o Marco Zero é zero porque existe uma resposta dentro do globo capaz de determinar. Não, foi uma decisão política ali. Tá? Isso daqui vocês vão encontrar num livro muito bem relatado, chama-se Longitude, escrito por Dava Sobel, que conta essa história nos mínimos detalhes. Tem uma penca de coisa nisso, né? Por que a gente usa o sistema métrico, né? Por que não é o sistema imperial? É uma coisa muito interessante, Ricardo, que aqui na Europa, né, tirando a Inglaterra, aqui na Europa todo mundo não usa a mão inglesa, né? Usa a mão europeia, não sei como é que se chama, não sei nem como é que se chama. O que a gente está acostumado no Brasil, né? Eu vou no lado esquerdo do carro. Mas os trens, eles estão na mão inglesa.
os trilhos de trem, eles estão na mão inglesa. Ah, é? Uma vez eu reparei isso, conversando com meu amigo russo, que ele também curte negócio de trem, né? Aí eu falei, cara, tu sabe por que os trens daqui estão na mão inglesa? E aí veio a pergunta veio a resposta, a pergunta Tostines, né? Porque o trem veio antes do carro, né? Então por que a Inglaterra provavelmente industrializou e começou a ter carro primeiro do que o resto da Europa? E aí manteve a mão do trem. E aí tem até uma relação. Cara, qual era essa relação? Essa relação é fantástica, Ricardo. Do tamanho da largura dos carros com relação à largura do carro do puxado a cavalo. Porque tinha os eixos, eles tinham que ter uma distância da carroça, da carroça, né? Os eixos, eles tinham que ter uma distância, porque antes do carro a gente tinha a carruagem. A carruagem não faz diferença, a mão inglesa, a mão francesa, não importa, né? O cara tava no meio, então não importa para onde o cara vai. Mas existe uma relação, agora eu não lembro qual é, com o eixo da carroça. Ele tem essa distância que tinha uma relação com alguma coisa do mundo atual, acho que do trilho do trem, se não me engano. Por causa do cocô, do cocô do cavalo, porque o cavalo cagava e aí se não podia passar a roda em cima, lógico, você espirrava bosta para tudo quanto é lado. Então tinha essa distância do eixo, e essa distância do eixo acabou sendo a distância do eixo. Eu vou descobrir depois de conta. O pessoal fica ligado aqui no canal que eu vou trazer essa relação. Isso é uma coisa interessantíssima. Eu não lembro o que é. Eu não lembro o que é, tipo assim, se é o trilho do trem ou se é alguma coisa. Eu sei, tipo assim, o que não sei o que tem a ver com a porra da bosta do cavalo. E é exatamente isso. Né? A distância dos eixos da carroça tinha essa distância exatamente porque se você tivesse 2 cavalos, os 2 cagavam, eles tinham que ter uma distância entre si, não podia passar na roda, e aí a concavidade da estrada, tinha um negócio desse, a concavidade da estrada, porque a roda passava, ela ia comendo a terra, né? Aí a estrada ela vai ficando assim, né? Com aquele vãozinho do... Eu vou lembrar que porra é essa, ainda vai chegar lá, se bobear. Marcelo, eu vou pedir licença para você, mas agora eu vou ter que ir, cara. Mas, aliás, de qualquer forma, nem precisa queria te dizer licença, que foi Ricardo. Muito... Eu vou finalizar aqui, porque eu tô com 2 horas de live, eu já não queria passar de 2 horas, porque é domingo, chega, né? Aí a gente finaliza junto. Tranquilo, então encerra aí, encerrar, então. Então, ó, galera, lembra de curtir lá o Ricardo e o pessoal lá do Fala Sério Total, beleza? Não deixa de se inscrever aqui no canal. Se você está conhecendo o canal agora, se inscreve, ativa o sininho, tá? Aquele negócio todo, senão depois vocês ficam escrevendo, eu não recebo as atualizações, é porque você não ativou o sininho, então ativa a porra do sininho. Curte os vídeos se você gostou, não curte se você não gostou. Se você odiou, desculpa, aquele negocinho assim. Se você odiou muito, você comenta, fala, tipo, cara, vai fazer outra coisa, vai arrumar um emprego, pelo amor de Deus. Sabe? Isso aí não vale nada. Faz isso, tá? Pelo menos movimenta o canal. E seja membro. Seja membro. A partir de R$1,99 por mês, tá? R$1,99 um copo d'água, um bala gata, a gente não nega ninguém, galera, porra. Seja membro aí do canal. E agradecer aqui de novo ao Helvetes pelo Pixaiolo aqui, que ontem ele não tava, ele ganhou até um super comunista. Depois você vai assistir a live de ontem e você vai ver que você ganhou um super comunista pela live de anteontem, Helvetes. Valeu pelo Pixaiolo. E, Ricardo, porra, um abração pra tu aí, abração pra todo mundo. Bom final de semana aí e a gente se vê quinta-feira, né? Perfeito. Para você também, Marcelinho. Um abração para toda a sua audiência, um abração para você. E quinta-feira estamos aí com o Open Mic, todas as quintas, às 17 horas, às 17h30, só aqui no Imprensa de Destruição em Massa e lá no Fala Sério Total. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever.
Seja membro. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Obrigadão por ter aparecido. Obrigado ao Josué também por ter aparecido. E Fomo. Grande abraço. Valeu. Boa noite. Bom final de domingo para vocês aí. Fomo.